Olá, tudo bem? Vamos ler Chico Bento? O que eu trouxe? Bom, primeiro que eu me identifiquei muito com essa história, né? Então, por isso que eu tô trazendo para vocês. Me identifiquei com quem? Adivinha? O bode sincero. É bem legal essa historinha. Esse lado autista que eu tenho falado para vocês, né? Sem freio na língua, né? É muito literal e enfim. E também, de certa forma, eu tenho entendido o autismo como uma primitividade e a identificação do lado animal mesmo da espécie, né? O lado ingênuo, né? Sem conseguir, com pouca habilidade social, enfim, que isso tem a ver com a primitividade. Aí, o bode sincero, vamos lá. Inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Chico Bento e Zé Lelé em O Bode Sincero. Primo, o que traz você para essas bandas? A sorte. Ei, não se mexe. Tem um bode seguindo você. Eu sei. Acabei de ganhar numa rifa. Chama isso de sorte? Bode é bicho tinhoso. Até parece que você não me conhece. Eu bolei um plano. Quem bola plano é o Cebolinha. E o Barnabé não vai ficar com ciúme? Ele foi passar um dia na cidade, na casa do primo Zeca. Mas isso é outra história noutro gibi. E qual é o seu plano infalível com esse bode? Seu dono da roça? Abrir um negócio de jardinagem. Mas de onde você vai arranjar um monte de flor e de planta esquisita? Eu vou começar com apenas um serviço, o de carpir. Como carpir? Você não gostou de pegar na enxada? Eu só vou administrar. Quem vai fazer o serviço mesmo é o bode. Coitado do bode. Claro que... E o bode sabe usar enxada? Não, né? Ele vai carpir com os dentes. Ele enche o bucho e eu encho os bolsos. Primo, você é mesmo muito inteligente. E não sou? E tem mais, bode é um bom vigia noturno. Não sou, não. Cruz credo, um bode falante. Mas escurece, eu caio no sono e só acordo de manhãzinha. E vocês vão ficar aí com essas caras de bobo? Cara de esperto tá infarta. Que é estranho falar com bode. E falar com saci, curupira, boitatá, mula descabeçada, boto, cachoeira, isso não é estranho? Não é que o bode tem razão? Como você aprendeu a falar? De tanto ouvir os humanos falando lorota, aprendi. Mas fiquei quieto, o assunto não era comigo. Até que mexeram com a parte mais sensível do meu corpo, o estômago. Eu detesto comer capim. E o que você gosta de comer? Broa de milho, tapioca, pé de moleque, paçoca, goiabada, cascão. Acho que o seu negócio de jardinagem não vai rolar. Tô pensando em mudar de ramo. Quem muda de ramo é passarinho distraído. Vou montar um espetáculo fabuloso. Igual o King Kong.
Melhor vai ser o fantástico bode que fala. O bode tem nome. Ih, é verdade, a gente nem se apresentou. E qual é a sua graça? Antônio, Antônio das Cabras. Eu sou José Leocádio, da minha mãe e do meu pai. Francisco Bento, seu novo empresário. Não sei o que é isso e acho que você também não. E como vai ser esse espetáculo? Entre muitos, estou escolhendo o melhor. Ou seja, você não sabe. Claro que sei, só tô fazendo umas contas na cabeça para decidir certo. Ô Chico, você não consegue nem fazer conta na lousa, com a dona Marocas ajudando? Precisa me lembrar disso, precisa? Só tô sendo sincero. Esse negócio é contagioso. O seu amigo tá coberto de razão. Zé, quer ser o meu sócio? Para ser sincero, pode parar por aí. Não quero que você seja sincero, quero que seja meu sócio. Aparece amanhã de manhã, lá em casa. Vou traçar um plano supimpa. Mas você não sabe nem usar a régua direito. Segunda parte. Mãe, cheguei. Que bom. Mas você demorou muito, fio. Tava ficando preocupada. Comprou os temperos que pedi? Bom, é que, na verdade, eu usei o dinheiro para comprar um número de rifa. Quê? Eu fui sorteado e ganhei o grande prêmio. Esse lindo bode. Você tá caçoando de mim, Chico? Como é que eu vou temperar a comida com bode? O feijão só tem sar. Além do mais, o bode tá inteiro, inteiríssimo. Faço pilates 2 vezes por semana. Psiu. Por falar nisso, você já fez a lição de casa? Tô quase. Quase terminando, quase começando. Então, depois do almoço, você vai fazer. Que cheirinho bom. Só tem sar. Posso provar? Que tal? Farta um pouquinho de tempero. Mas foi o que eu disse. Mas, querida, eu só tô sendo sincero. Melhor eu afastar você das pessoas. Você vai ficar hospedado no cafofo do Barnabé. Ao raiar do dia. Tive uma ideia. Bom dia, tia. Bom dia, tio. Chico, tive uma ideia. Louvado seja, toquem as trombetas, aleluia. Bom dia, Zé. Entre e toma café com a gente. Agradecido, já tomei café antes de sair de casa, mas aceito uma fatia de bolo de milho. Tá aí um sujeito sincero. Claro, quantas quiser. Depois de 5 fatias, cadê o Antônio das Cabras? Tá no chiqueiro do Barnabé. Afastei ele antes que o pai perguntasse sobre as minhas notas da escola. Mas qual foi a ideia que você teve? Anteontem, fui com a minha mãe para uma feirinha em Sococó da Ema e assim mais afastado vi a barraca da Madame Creusodete. Um crosovo? Que isso? Briga de galinha? Crosovo é quando os personagens de uma história se misturam com os de outra história. Mas o que ela tá fazendo na nossa historinha? Ela não tá, a barraca dela tá abandonada. Já teve uma história dela por aqui, ou foi da Denise? A gente pode usar a barraca para o bode se apresentar. Boa, Zé! Vou punhar um cartaz assim, com os seios do bode sincero. Mas o cocó da Ema é longe para Dedéu, que nada, fica na outra página. Era para ser a terceira parte, mas deixa para lá. Cheguemos, a coisa tá bem animada por aqui, isso. Alô? Tem alguém aí? Eu não falei que estava abandonada? Até que é espaçosa. Aqui tem um monte de praca véia. Leia o seu futuro.
A gente pode usar a parte de trás para fazer as nós. Boa, primo, a gente faz uma boa dupla. Dupla não, tripa, digo, trio. Porque quem vai ouvir as bobagens dos outros é o papai aqui. E já vou avisando, não dou conselho sobre número de loteria. Sincero é com CH ou com X. Vai fazer mais sucesso do que o Michel Trololó. Um incrível bode sincero, conselho. Saiba a verdade no e crua, R$ 1 cada um. Somente a verdade, agora é só esperar os clientes. Meia hora depois, até agora ninguém. Acho que a Madame Creusodete não conseguiu nem passar o ponto e sartou fora. Precisamos fazer uma promoção. Mantenha o bode dentro da barraca, partiu o Black Friday. A sinceridade deixa para os conselhos. Conselhos sinceros do bode falante. De R$ 50 por R$ 2. Aí eles aumentaram o preço, não era R$ 1. Fez fila. Eu não sei se caso ou compro uma carroça. Será que ele sabe o que é bom para unha encravada? Uia, tem uma filona? De onde você aprendeu a fazer essa tarde de promoção? O primo Zeca me contou que na cidade fazem isso e dá certo. Posso perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa menos de número de loteria. A resposta vai ser sincera. Primeiro cliente, pode entrar. É esquisito ouvir conselho de um bode. Esquisito é conselho de minhoca, que não tem nem pé nem cabeça. O que você quer saber? Com este zóio azul lindo que Deus me deu, não consigo arranjar uma namorada na capital. O zóio azul, no seu caso... O zóio azul, no seu caso, é enguar feriado no domingo. O que atrai as moças de verdade é a inteligência. E é caro ficar indo para a capital procurar namorada. Eu não devia de ter largado a escola. Não devia mesmo. Agradecido pelo conselho. Para que procurar lá fora o que tem aqui dentro? Escola, escola. Me chamou, amor. Escola, fortei pra você. Próximo. Tarde, seu bode. Tarde, o que deseja saber? O que eu posso fazer para emagrecer sem precisar parar de comer? Acupuntura. Eu recomendo. Esse tratamento é um estouro de bom. Fica um tempão numa fila para ouvir conselho de bode. Para ser sincero, tô me sentindo meio bobo. E esse negócio de sinceridade tá pegando todo mundo. Minha gente, cheguei! Prefeito, o senhor por aqui? Administrar este município pensando no bem de todos me toma todo o tempo do mundo. Mas, para ser sincero, eu passo a maior parte do tempo fazendo palavras cruzadas e jogo dos 7 erros. Prefeito! Por isso que o senhor está sempre trancado no seu escritório. E aquela ponte que foi prometida na eleição? Ponte com 8 letras. P-I-N-G-U-E-L-A. Pinguela. Nossa, eu disse isso? Disso sim, prefeito. Estou com vontade de falar mais. Estou tendo uma crise de sinceridade. Meu povo tem uma confissão para fazer. Uma não, várias. Eu salvo, Senhor. Me solta. Preciso contar. Preciso contar uma coisa cabeluda. O que será que está causando isso? Para ser sincero, é o bode que está lá dentro que deixa as pessoas assim. Zé, sinceridade gera sinceridade. Preciso eliminar essa ameaça. Vou fazer queijo de bode. Valei-me, minha santa cabrita dos bodes sinceros. Agradecido. Tá todo mundo atrás da gente. Se tivesse na frente, a gente dava meia volta. Rápido, entra e fica quieto. Cadê o bode? Nada a declarar.
Vem, Zé, vamos pro outro lado. Mas e o bode? Se a gente ficar perto, vamos acabar entregando ele. É mesmo. Vamos despistar esses grandão daí, a gente volta e pega o bode. E pica a mula. Quem eles pensam que são? Eles inventam a confusão e eu que pago o pato? Perdi a paciência. Fica todo mundo não faz de conta. Não chove, não molha. As pessoas deviam de ser mais sinceras uma com as outras. Chega de hipocrisia. Não foi uma boa ideia deixar o bode sozinho. O mundo precisa de mais sinceridade. Precisa mesmo. Precisamos calar esse bode pro bem dele. Tá um pouquinho fora de moda. Confesso que adoro giló. Eu queria ter a testa maior. Eu queria ter a testa menor. Eu gostaria de mudar minha opinião sobre você. Essa cidade já foi pior. A sinceridade se alastrou. Tá ali a barraca. Viemos salvar você. Achou! O bode. Antônio, Antônio, não se vá. Ele tá voltando a si. Vai dizer uma coisa. Pé. Bode, fala comigo. E nem precisa ser uma coisa sincera. Devia de ser um bode encantado que desencantou. Pelo menos o povo todo sossegou. Lá se foi a minha carreira de empresário. Bé. Trabalho feito. Ainda bem. Dá um trabalhão fazer queijo de bode. Antônio, acho que você vai dizer bem com o Barnabé quando ele voltar. Será que algum dia ele vai voltar a falar? E eu lá sou besta de abrir a minha boca de novo? A partir de agora, só uma sílaba. Bé. Ai, gente, que legal essa história. Eu não tinha lido até o final ainda não. Pensando aqui, né? Mentira é pecado. E pelo que a gente lê, quando você começa a entender o início da fala, né? A fala ela é criada com um instrumento para mentir mesmo, né? Para trapacear, né? De certa maneira, a escrita também, né? É isso que nos diferencia das outras espécies. Para tentar explicar mais ou menos, eu vejo como um videogame. No videogame, eu não sei se é RPG, que você tem o personagem em tempo real. Tempo real não. Tempo real e acho que em primeira pessoa, né? E daí tem as arminhas, né? Eu não entendo de videogame porque eu também não gosto de videogame, mas eu já vi que mais ou menos é assim, é essa visão que eu tive. E o ser humano, ele tem diversas armas. Tudo que ele tem à sua disposição é uma espécie de arma. Então, a fala é uma arma. E a escrita também, né? E as outras espécies, elas não conseguem mentir. Então, esse bode, ele faz bem isso. Ele conta bastante sobre isso, né? E a partir do momento que o ser humano ele sai da pré-história para a história, nós temos muitas vezes os relatos sobre os fatos históricos e nós temos sei lá, as provas, né? Os múmias que são achadas, objetos, enfim. E eu tenho pensado sobre isso, né? Então, por isso que as pessoas ficam sempre procurando tentar entenderem, unindo as duas coisas, tanto a escrita quanto os achados, né? As provas que muitas vezes a arqueologia encontra, né? Os profissionais.
os arqueólogos. E é como se fosse essa dúvida, né, que gera a nossa fala, a nossa escrita, ela sempre gera dúvidas, porque nós temos interesses, nós temos medo, né? E aqui você vê que o bode, ele não, parece que ele não tem medo, parece que ele perde o medo. Uma das características do autismo, que agora eu tô me lembrando, é que essa falta de noção do que é perigoso, sabe? E aqui esse bode, ele aparece assim, falando coisas que ele não deveria falar, que pessoas que são regidas por leis sociais, de costumes, bons costumes é, é praticamente uma lei invisível, né? Uma corda invisível que nos amarra a boca, né? Amarra a língua, né? E ele não tem isso, né? E ele, conforme ele convive com as pessoas ali, ele está próximo, as pessoas começam a pegar essa sinceridade dele como se fosse uma doença. Então a sinceridade vira a doença e a mentira vira a virtude. Até tava pensando aqui, né, que Jesus nunca pecou, como ele era como esse bode sincero aqui, né? Como é que, enfim, ele conseguiu, né? Aliás, esse é um dos problemas que ele tinha com os fariseus, né? Porque ele não mentia e ele mexia com gente grande, né? Então, é o que o bode sincero fez aqui. Ele mexeu com quem? Com o prefeito. Ou seja, quase que ele foi. Quase que ele foi pro saco, né? Quase que ele virou. O que eles iam fazer com ele? Manteiga de bode? Enfim, quase que ele foi sacrificado pela sinceridade dele. Imagina se a gente realmente não tivesse medo de falar a verdade. Sabe, se não houvesse essa coerção que existe. Há uma coerção, né, sobre nós, para que a gente não fale a verdade. E desde pequeno nós entendemos isso, que nós não podemos falar a verdade, né? Se bem que ser mal educado é uma coisa, só que aqui ele também não tem esse limite, né? A verdade é a verdade, não é algo mal educado. É simplesmente e ele não é regido por essa, não sei se é uma lei moral, a abreviação da verdade ou a confissão da verdade, falar a verdade. É uma falta de decoro, de pudor, né? Parece que a mentira, de certa forma, ela é educada, né? Ela, ela é mais moral que a própria verdade. A verdade, ela é mal educada, ela é despudorada, ela é incômoda, ela é até um crime, né? Enfim, e aí isso, tudo que eu tenho falado para vocês da primitividade, do autismo, é o que eu tenho reparado em mim, das minhas dificuldades de fala, porque assim, como. E eu tenho vontade de escrever histórias para poder mostrar para as pessoas, as outras espécies, não como a humanidade vê hoje as outras espécies. Sem esse lado pejorativo de que eles são inferiores, entendeu? Então, por isso que eu não acho que é ofensivo comparar as outras espécies, as dificuldades das outras espécies com o autismo, nessa primitividade. Porque para mim não há nenhum lado inferior, pelo contrário, eu acho que o ser humano é inferior porque ganhou um poder do qual ele não tem controle e aí ele
ele faz o que não deve, né? É como uma criança que recebe um poder muito grande, uma espécie que recebe um poder muito grande e tem completo descontrole sobre esse poder. E aí uma das características é que o autista, ele não fala, ele não é verbal, ou se ele fala, ele tem grande dificuldade e ele fica escondido dentro de si mesmo, né? Ele não consegue se defender, como as outras espécies também não conseguem se defender, tem dificuldade. Por isso que o ser humano domina as outras espécies, né? Porque eles não conseguem se defender, você engana ele, você quer ver uma espécie que você queira domesticar, você finge que gosta dessa espécie, então você agrada, você alimenta, e aí depois você, né, sacrifica. Para prender um passarinho, né? Então você faz uma armadilha, você alimenta também esse passarinho, enfim. E tudo isso são características que eu vejo no autismo. A dificuldade de se defender, não se expressam bem, não falam, não sabem mentir, são muito literais, não têm pudor, né, em falar às vezes as coisas, né? Não encaram, não sabem, não sabem fingir, né? Acho que isso. É isso, tchau, Deus abençoe vocês.